aqui a doutora Marta Geller, que é advogada especialista, advogada previdenciária, e integrante aqui do Linha Direta com a Justiça. Doutora Marta Geller, muito bom dia, obrigado por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia. Bom dia, Agostinho, Ana Paula, nossos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. É para falar sobre uma mudança no pedido de benefícios do seguro de licença, né, Agostinho? É isso, o Congresso Nacional aprovou e o presidente Bolsonaro já sancionou essa medida provisória que permite, grosso modo, que as análises dos pedidos de auxílio-doença e auxílio-acidente sejam feitas, essas análises a partir de agora, sem o exame presencial da pessoa, apenas analisando de forma remota ou analisando documentos médicos que atestem a necessidade desse auxílio acidente e desse auxílio doença. Doutora Marta Geller, lógico que numa primeira análise isso vai acelerar, né, os processos. A gente sabe que tem uma fila enorme, acho que mais de 1 milhão, está valendo aqui 1.600.000 pessoas, acho que é isso, esperando na fila, uma fila que não termina nunca, e isso não é de hoje, né? Isso vai acelerar, tende a acelerar, mas também há quem diga que há riscos também, né, de não ter uma análise mais segura do caso individual de cada pedido. Como é que a senhora analisa isso tudo, hein, doutora Marta Geller? Então, Agostinho, é isso aí, tudo, o que parece ser uma coisa boa para o segurado, ela tem um risco também por trás, com certeza. O que acontece? Na verdade, faltam peritos para poder fazer essas perícias. Então, nós temos mais de 1 milhão de pessoas esperando a primeira metade desse número, Agostinho. Mais da metade, aliás, quase 600.000 pessoas estão esperando para fazer a primeira perícia. Então, por como não há médicos suficientes, como o custo para isso também demanda concursos, demanda a contratação de outros médicos e demanda gastos, a ideia foi criar o que aconteceu na pandemia, né, e deu certo, foi a perícia à distância. Então, o segurado enviava pelo site do Meu INSS, ele enviava o atestado médico, esse atestado médico tinha que conter, ainda tem que conter, né, o CID da doença, que é a classificação internacional da doença, que o médico tem que colocar, a doença em si, né, o porquê que aquele segurado, desde que data ele apresenta essa doença e por quanto tempo o médico assistente dele recomenda o afastamento. Então, ele enviando esse atestado, junto com o documento de identificação comprovante de residência, ele então fica afastado por até 90 dias. Esse é o limite imposto pela lei para admitir esse tipo de perícia à distância. Uma crítica que se faz é que quem vai analisar esse documento é um funcionário, um servidor do INSS que não é médico. Então, tem a questão do sigilo também, do sigilo da doença, né? Os prontuários médicos, eles têm sigilo, mas isso também, quando você vai ao INSS, passa pela perícia, esses documentos, eles ficam lá arquivados, né? O acesso aos funcionários, aos servidores do INSS, ele vai estar lá, vai ser acessível a esses funcionários, que têm o dever, sim, de manter isso, de não permitir que isso seja aberto para outras pessoas, né? Isso é uma das críticas que se faz, Agostinho. Outra questão é que se você tem um laudo médico de um hospital público, por exemplo, você tem condições de afirmar que aquele laudo é isento de qualquer, né, ele não foi vendido para aquele segurado, ele retrata a verdade, né? Então, as pessoas que passam pelo SUS e que fazem tratamento em hospitais públicos, esse documento que elas têm, que é um atestado dizendo que elas precisam ser afastadas, ele tem um poder de veracidade maior do que os outros, e isso é evidente também. Quando se tratar de acidente de trabalho, Agostinho, não vai ser possível fazer esse tipo de agendamento à distância, tá? O que tem por trás dessa lei
e que todo mundo os segurados estão preocupados, né, e mandando mensagens e fazendo perguntas, inclusive lá no Linha Direta, é exatamente isso. Bom, o que eu faço se eu for chamado e convocado? O que eu tenho que tomar cuidado para que esse meu benefício não seja suspenso? Bom, vamos lá. A primeira coisa que o segurado tem que fazer, Ana Paula e Agostinho, é manter o cadastro dele junto ao INSS atualizado. Então, você tem lá no link www.meuinss.gov.br, com o seu CPF, você faz uma senha, cadastra uma senha. Inclusive, tem vários tipos de segurança hoje nesse site para evitar que outras pessoas tenham acesso a esse seu cadastro, né? Então, quanto mais segurança você colocar nessa senha, então, reconhecimento facial, enfim, você vai lá, o próprio site, ele é explicativo, você vai conseguir fazer uma senha bem segura, e lá você coloca todos os seus dados no cadastro, atualiza o seu cadastro, então, telefone, e-mail, todo esse tipo de convocação para uma perícia, por exemplo, vai ser feito por ali, né? Então, você pode ser convocado por e-mail, por mensagem de texto, pelo seu celular, que você informou lá, e pelo próprio site, onde tem lá meus benefícios, pode constar uma convocação de perícia para você. No próprio extrato do benefício pode vir uma informação. Você está sendo convocado para uma perícia. Os benefícios por incapacidade temporária, não faz mesmo sentido, né, Ana Paula e Agostinho, a pessoa ficar recebendo auxílio-doença por muitos anos, né? Por quê? Porque a doença, a gente pressupõe que a doença, ela tenha mesmo um limite, ela vai ser curada. Hoje a medicina proporciona isso às pessoas, né? Então, o que acontece? Se a pessoa está mais de 6 meses recebendo um benefício de incapacidade temporária, que a gente chama de auxílio-doença, mas que mudou de nome, né, que agora é reconhecido como benefício por incapacidade temporária, se a pessoa está recebendo isso há mais de 6 meses, ela é uma das que tem muita chance de ser convocada para uma perícia. Se a pessoa está em tratamento, evidentemente que ela tem os exames que ela fez nesses últimos 6 meses, que ela vem fazendo ainda. As receitas médicas, eu recomendo, quando vai comprar um remédio controlado na farmácia, tira uma cópia também dessa receita, fica com você, porque se você for convocado para perícia, você tem que levar esses documentos, você vai ter que fornecer esses documentos, ainda que seja de forma digital, né? Você vai ter que fornecer esses documentos. A novidade também nessa convocação de perícia é que o INSS pode convocar as pessoas que estão recebendo benefício, e esse exame pode também ser feito à distância, né, Agostinho? Essa é a novidade. Então, a pessoa é convocada e ela vai apresentar esses documentos também de forma digital, e depois disso, ela pode ter uma resposta, olha, então você está curado, para o nosso entendimento, você está curado. E aí, o benefício, ela tem 30 dias, existe nessa nova legislação uma previsão de recurso automático. Então, o INSS deu a alta, fez a revisão no benefício, entendeu que o segurado está curado, e aí ele automaticamente faz o recurso. Só que esse recurso, quem é que vai? Ele vai passar por uma nova análise, mas é interna também, é do próprio INSS. Então, a gente discute isso, se realmente for confirmada essa alta e o segurado estiver doente, isso vai acabar sendo judicializado, né? Vai parar lá na Justiça Federal, com certeza, contra o INSS. Então, não pode haver abuso nem da administração e nem do segurado. Segurado que se sente capacitado para o trabalho, ele pode pedir essa alta também, ele não precisa ficar esperando a convocação do INSS para poder ter a alta médica e retornar ao trabalho. A novidade também, Agostinho, é que esse benefício, esse pente fino, vamos chamar assim, vai ser feito também, essa convocação para a perícia, nos benefícios de auxílio acidente. Você sabe que tipo de benefício é esse, Agostinho e Ana Paula? Vocês sabem? Já ouviram falar? Do auxílio acidente? Sim. Isso. Qual que é esse, doutora? Então, o auxílio acidente é um benefício que tem natureza indenizatória. Então, a pessoa voltou a trabalhar, ela está trabalhando, mas ela sarou, né? Ela ficou afastada um período. Geralmente era um benefício que ele era ligado a acidentes de trabalho. Depois a legislação mudou isso. Então, se é uma doença que deixa a pessoa, a pessoa sarou, vamos dizer assim, mas ela foi reabilitada para uma nova função. Ela não consegue exercer aquela função que ela exercia antes,
Então, uma pessoa que usa as mãos para operar uma máquina e ela teve uma lesão nessa mão, ela não vai mais poder operar essa máquina, mas ela foi reabilitada por uma função administrativa dentro da própria empresa. Então, ela volta a exercer a função dela, volta para o mercado de trabalho dentro da própria empresa ou de outra, depois de ser reabilitada para aquela função, e ela vai receber um benefício indenizatório, que corresponde a 50% do valor do auxílio-doença, e ela vai receber esse benefício indenizatório, Agostinho, até ela conseguir uma aposentadoria no futuro ou se ela morrer, né? Então, quando ela se aposenta, esse benefício, então, é suspenso. E ele é pago junto com o salário, a pessoa recebe o salário da empresa e esse benefício indenizatório do INSS. Aí você vai falar, nossa, mas então, isso custa caro para o governo. Bom, custa caro, mas isso é custeado por um imposto que é pago pelas empresas, exatamente sobre o risco que essas empresas causam. Elas pagam um tributo a mais para cobrir esse tipo de evento, perfeito, né? Então, se você começa a diminuir esses pagamentos, começa a chamar a pessoa para perícia e suspender esse tipo de benefício, que é indenizatório, o INSS vai ter que provar que essa pessoa não está fazendo o maior esforço para trabalhar na mesma atividade ou provar que foi fornecida a reabilitação profissional e esse segurado não compareceu à reabilitação ou não foi... Enfim, alguma das exigências legais não foram cumpridas, sim, né? Mas isso vai ser bem complicado, porque é difícil uma lesão, né, causada por acidente, ela ser passível de recuperação total, né? Se é um benefício indenizatório, você chama a pessoa para perícia e entende que ela não tem mais esse esforço que ela tinha antes. O que eu acho difícil na reabilitação profissional, Ana Paula e Agostinho, é que no Brasil a gente tem as pessoas, você vê as notícias sobre vagas de emprego, há um desemprego alto, mas pouca qualificação para as vagas. Então, quando você tem pouca qualificação profissional à disposição do trabalhador, você também tem dificuldade em reabilitar esse trabalhador. Vocês não concordam com isso? Sim. Isso, infelizmente, é uma realidade também, né? Mas é isso. É isso. Olha, vamos acompanhar na prática como é que vai ser essa mudança toda e, lógico, a gente vai estar acompanhando aqui no Jornal Gente, na nossa programação e no Linha Direta com a Justiça, com certeza, esse assunto. Doutora Marta Geller, foi um prazer tê-la aqui conosco, viu? Muito obrigado. Bom final de semana para a senhora e até a próxima. O prazer é meu, até a próxima. Um grande abraço a todos, bom fim de semana. Valeu. Bom fim de